Oi, gente, tô aqui hoje para falar sobre frustrações na maternidade. Pois é, tem 6 anos que eu acompanho grávidas. No começo eu acompanhava como doula, depois eu comecei a acompanhar como enfermeiranda no último ano da faculdade de enfermagem, depois como enfermeira residente, depois como enfermeira obstétrica, né? Agora como enfermeira obstétrica. E muito antes disso, né, já via de perto amigas, familiares, primas, enfim, mulheres que se tornaram mãe e que passaram por muitas frustrações. E assim, eu acredito que o primeiro exemplo de maternidade que a gente tem é a história da nossa própria mãe, né? Então a gente também acompanha a frustração da nossa mãe. E a frustração é uma coisa que está presente na nossa vida, em qualquer esfera que seja, né? Eu sempre tive uma aproximação muito grande com essa questão da maternidade, com esse ser mãe. Eu sempre percebi muita coisa, sempre fui uma filha que se preocupou muito com o que minha mãe ia sentir, com, sabe, ela sofrer por alguma coisa que eu fizesse, enfim. Eu sempre pensei muito nas dores que a mãe sente. E assim, acho que até por isso pode ser que eu me frustre um pouco menos, porque eu sempre espero, eu sempre soube desde sempre que a maternidade tem o seu lado ruim, né? Tem o seu lado duro, o seu lado doloroso, difícil, frustrante mesmo. E aí eu resolvi trazer esse tema hoje porque, de fato, a gente propaga aqui fotos lindas de parto e amamentação, a gente estimula o parto normal, aleitamento materno, tudo de bom que a gente estuda, que a gente sabe que é bom mesmo, mas que a gente sabe também que nem sempre é o que vai acontecer. Então, eu acho que meio que está se aproximando, sabe, essa questão da maternidade de mim. Então, as amigas da minha idade, começando a ter filho, tá chegando mais perto, né, da época que eu planejo ter um filho, e aí esse tema tá começando a chegar mais perto de mim. E eu tava pensando muito nisso, né, do quanto que a gente se prepara, o quanto que a gente estuda, o quanto que a gente idealiza um parto normal, a amamentação, e aí a gente, né, nossa, nutricionista, enfermeira, médica, gente que é da área, que sabe tudo de bom que o leite materno tem e tal. E aí de repente tem o filho não não consegue pegar o peito, alguma coisa acontece que precisa da fórmula, enfim. Ou então várias coisas que podem acontecer, que podem fazer com que essa mulher precise de uma cesárea. E assim, eu acho que a gente deve sempre pensar que o melhor vai acontecer, ter pensamento positivo, porque que as coisas erradas, as coisas ruins ou as coisas diferentes vão acontecer justo com a gente, né? Eu acho que a gente deve ter sim pensamento positivo para atrair as coisas boas, realmente. Eu acho que a gente tem que ter sempre isso. Mas em contrapartida, a gente precisa saber que existem alterações, coisas que não estão no nosso alcance, que podem sair do nosso controle e podem tomar um rumo diferente. Então a gente tem que estar preparado para tudo, inclusive para uma cesárea, se precisar de uma cesárea, para não ter o sucesso na amamentação inicialmente, precisar de ajuda, ou passar por algum do próprio bebê ter algum problema, da gestação ser de risco, ter algum problema grave, sério, sabe? De ter uma perda gestacional. Então, assim, são tantas coisas, e a gente que tá na área que vê, são tantas coisas que podem acontecer quando a gente engravida, quando a gente tá gestando um bebê. E depois que esse bebê nasce, tanta coisa a gente vê ruim que acontece. Ou que não seja ruim, mas que seja fora dos nossos planos. Que assim, particularmente hoje, o que eu penso é que eu vou me preparar, vou estudar, vou preparar meu corpo para tentar ser o mais saudável possível, enfim, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para que caso alguma coisa aconteça eu possa dizer, não, eu fiz o que estava ao meu alcance, eu fiz a minha parte, sabe? Eu sei que não é fácil, alguma coisa ou tudo pode não ser como a gente planejou, e aí a gente precisa, assim, saber que pode acontecer isso. Não é que a gente vai esperar que aconteça ou que a gente vai ficar pensando nisso, mas que a gente saiba que as coisas podem não ser do jeito que a gente esperou, sonhou ou planejou. Para tudo na vida é assim, né? Então,
particularmente, não crio expectativa de nada em relação à minha gestação, ao meu parto, ao meu pós-parto. Eu não crio expectativa de como vai ser. Eu vou deixar acontecer, eu vou me preparar, vou fazer o que tiver ao meu alcance e Deus vai cuidando de tudo. Então esse vídeo é para dizer que a gente apoia o parto normal, a gente apoia a amamentação, a gente apoia a criação com apego, mas a gente sabe que pode não ser assim. E tudo bem, sabe? Se eu tiver que precisar de uma cesárea, tudo bem, que bom, a cesárea tá aí para isso, para salvar a minha vida. Se eu tiver que dar um complemento pro meu filho, um leite artificial, tudo bem, o leite artificial tá aí para isso. Se realmente for preciso, se realmente eu tiver feito tudo o que tiver ao meu alcance, eu dei o meu melhor, que eu fiz o que eu pude e que, assim, infelizmente as coisas são assim, fora do nosso controle e a gente não precisa se sentir tão culpado. E também não é uma questão de aceitar tudo que acontece. Sofri violência obstétrica, tá, tudo bem, é a vida, faz parte, não. Tem meio para denunciar, tem como fazer alguma coisa para que outras mulheres não passem por isso, ótimo, vou fazer. Você pode fazer algo, sabe, para mudar isso? Se você puder, faça, sabe? Não deixe pra lá ou não aceite tudo, mas também siga em frente, sem se culpar tanto e sem se cobrar tanto de tudo, sabe? Que a gente sabe que as coisas são certas assim, mas que nem sempre vai acontecer com todo mundo do mesmo jeito, né? E aí vamos ser mais empáticas umas com as outras, né? Pra não ficar falando besteira ou ficar falando coisa que não agrega. Eu sei também que tem muita gente que deixa de seguir esse perfil e outros porque às vezes não conseguiu o parto como queria, às vezes teve uma perda gestacional e não quer mais estar vendo fotos e etc. sobre o assunto. E tudo bem, sabe? Tudo bem. Então, assim, o importante é a gente ficar em paz, ficar bem e saber que a gente fez o nosso melhor, que a gente buscou os meios, que a gente foi à luta. E é isso, sabe? Cada um tem a sua vitória do seu jeito. Acho que isso é o mais importante. Então, fiquem bem, mulheres, fiquem em paz. Sem dúvidas, vocês fizeram tudo que estava ao alcance de vocês. E é isso que importa. Beijos.